Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós. Não somente hoje, mas todo sempre. Tudo bem por aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Aqui que vos fala mais uma vez com vocês é o evangelista e pastor Wilson. Muito obrigado por todos aqueles que têm se inscrevido no nosso canal. Fale conosco, Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oração. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar, não é mesmo? Independente da situação, da adversidade, dos problemas que vierem sobre as nossas vidas, sejam ela espiritual, financeira, sentimental ou qualquer área da nossa vida, até mesmo na saúde, nós devemos permanecermos firmes em oração, não é mesmo? Pois é, uma determinada vez, num reino muito antigo, ainda antes mesmo do Senhor Jesus, vivia um jovem chamado Daniel. Todos nós conhecemos essa bela história, não é mesmo? Pois é, Daniel, ele tinha o hábito, o costume de sempre estar conversando com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Pastor, como assim conversando? Exatamente. A oração é um ato de conversar com Deus. Assim como eu converso com o meu amigo, meu colega de trabalho, minha esposa, meu filho e assim por diante. Assim é conversar com Deus. Claro que nas nossas palavras. E Daniel, então, ele sempre tinha aquele hábito. E esse hábito incomodava alguns. Todos nós conhecemos a história. Então foi feito um decreto, sem que o rei soubesse exatamente que era para atingir o seu amigo Daniel. Não é mesmo? Pois é, e o rei assinou o decreto sem ele saber, sem ele ter noção daquilo que ele tinha assinado. Mas uma ordem do rei, ela jamais poderia voltar atrás. E não era porque o rei era amigo de Daniel que ele poderia voltar atrás naquela situação. Muito pelo contrário. Se ele fizesse isso, ele colocaria o seu reinado em ruína pelaquela época. Então, houve-se a lei e a lei foi cumprida. Só que o rei falou: tomara que o teu Deus te salve, Daniel. Não, eu tento imaginar assim, nos dias de hoje, né? O rei muito comovido, porque ele era muito amigo de Daniel. Porque Daniel, ele era um homem muito temente a Deus. E de fato, Deus respondia tudo o que Daniel falava como profeta naquela cidade, naquele país, naquela região. E ele, então, foi posto na cova dos leões, como valia o decreto. O rei, então, aquela noite, foi para os seus aposentos. E eu tenho certeza absoluta que do seu jeito, ele clamou muito ao Deus de Daniel. Porque, na final das contas, os reinos naquela época, o rei ali no caso, ele temia muito ao Deus de Daniel. E apesar de eles servirem a outros deuses, mas eu tenho certeza absoluta, eu tenho uma plena convicção, eu faço de conta como se eu estivesse naquela hora, ele clamando para o Deus de Daniel, ele falando talvez desse jeito: Deus de Daniel, o Senhor sabe que não foi culpa minha, não foi de meu interesse colocar o teu servo e o meu grande e melhor amigo nessa enrascada, então salve. Daniel, então, ele foi alegre para as covas dos leões. Ele não parou de orar por causa de um simples decreto do rei que o impedia ele de adorar a Deus, ele conversar com Deus. Não, aí é que ele orou mais, porque ele estava longe de tudo. Apenas os leões estavam ali. E os leões, a Bíblia Sagrada nos ensina que sentaram ao redor de Daniel, como se fossem simples gatos. Então, a Bíblia nos ensina que nós não devemos parar de orar.
Daniel foi um dos exemplos que ele não parou de orar por um decreto. Ele não parou de orar por causa de uma situação. Quantas pessoas que pararam de orar, pararam de clamar, pararam de participar dos cultos, né, na casa do Pai, por causa de decreto, por causa disso, por causa daquilo, com desculpas, não é mesmo? Ah, pastor, mas nós estamos em época de pandemia. Olha, sim, de fato, nós estamos em época de pandemia, com certeza, mas eu tenho certeza absoluta que todas as igrejas, elas estão seguindo as regras de manter o distanciamento social, para que elas possam executar os cultos da melhor maneira possível. As igrejas, elas estão disponibilizando, até mesmo, muitas das vezes, uma igreja, quando ela não tem condição de receber a membresia, ela está participando de cultos online. Aí agora eu te pergunto, você tem participado pelo menos no culto online da sua igreja? Pois é, lá nos Salmos fala assim, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando fala assim, vamos à casa do Senhor, em época de pandemia, até mesmo na live. E os nossos cultos domésticos, será que nós temos praticado? Pois é, nós não podemos parar de orar, nós não podemos parar de buscar a presença de Deus por uma simples pandemia. Muitas pessoas deixam de... A Bíblia fala assim, né? O que me separará do amor de Deus? Né? A morte, a espada, o frio, a nudez. Nem os anjos não podem separar a gente da presença de Deus. Aí tem gente que fala assim, eu não tenho nada que me tira da presença de Deus. Nada. Mas quando chega o dia de jogão na TV do timão do coração, não vai no culto, não vai na presença de Deus. Ah, hoje eu não vou para a presença de Deus, porque hoje é o último capítulo da novela. Ah, hoje eu não vou, porque hoje vai passar uma matéria sensacional no Fantástico, no não sei o que, espetacular e assim por diante. Não é mesmo? Fantástico mesmo é ver Deus livrando nós de todo o mal deste mundo. Isto é fantástico. Espetacular é nós estarmos juntos na presença de Deus. Fantástico mesmo. E o grande fantástico da nossa vida vai ser quando acontecer o grande arrebatamento da Igreja de Cristo e o povo dele, escolhido, remido, limpo, lavado mesmo pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que for fiel até o fim não estiverem mais aqui. Aí sim vai ser fantástico, vai ser espetacular. Então, permanecemos firmes em oração até a volta do nosso Senhor Jesus, independente do decreto que seja, independente da pandemia, ou seja lá o que for, permanecemos firmes na presença do nosso Deus. Amém? Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por esse momento. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo quanto ainda há de fazer. Somos gratos a Ti, ó Senhor, por tudo, ó Senhor, pelo Teu infinito amor, ó Senhor, por cada um de nós. Pai querido, pedimos perdão, ó Senhor, de nossas falhas, nossos erros e nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Pai, dá força para esta, Senhor, que está fraco, ó Senhor, que necessita de Ti, ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus. Fortaleça cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Visita aqueles que estão na UTI, aqueles, ó Senhor, que estão nos hospitais. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, abençoe os médicos, todo o quadro médico, ó Pai querido, os enfermeiros, os motoristas de ambulância e assim por diante, ó Pai querido. Abençoe as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém? Tenham todos um rico e abençoado dia na presença do nosso Senhor e Salvador. Até a próxima, se assim Deus permitir. Ah, isso aqui é óculos de grau, tá bom? Porque às vezes alguém acha aí, o pastor tá usando Ray-Ban. Não, isso aqui é óculos de grau. Isso aqui é aquele que escurece na claridade, né? Quem tem olho claro sabe como é que é, né? A gente já tem problema de vista, já tem olho claro, aí isso já viu. Na claridade é só com óculos escuro, assim, mas esse aqui, na claridade, ele abre, né? Ele clareia, ou melhor, onde que é dentro de casa, assim,
ele abre, ele clareia, normal. E quando sai na claridade, ele escurece. Mas vista precisa, não é mesmo? Então, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Feliz Dia dos Namorados para todos. Tendo namorada ou namorado, casados, os casais, feliz Dia dos Namorados para vocês. Se vocês ainda não têm, aqueles que não tiver, Deus está preparando a sua Rebeca ou o seu Isaac. Confia em Deus. Até a próxima, se assim Deus permitir. Bye, bye.